Boa tarde a todos, associados da PIMEC, analistas, demais profissionais de investimento, investidores. É com muita satisfação que a PIMEC, em parceria com o Banco Pan, faz esta reunião. O Banco Pan faz parte do nível 1 de governança corporativa da B3. Estão compondo a mesa os senhores Inácio Reis Caminha, Head de RI Funding, e Rafael Lacerda, Head de RI. Então, eu passo a palavra ao Inácio para a abertura da sessão. Obrigado, Lucia. É sempre um prazer estar falando com vocês, participando desses encontros anuais. Para a gente é muito importante estar próximo, enfim, falando cada vez mais com o mercado, mostrando toda a evolução que o banco vem alcançando ao longo desses anos. E a ideia é compartilhar um pouco com vocês como é que foi esse movimento, como é que a gente está vendo o banco agora e algumas ideias para frente. Então, para a gente começar, vamos colocar aqui uns slides para ir guiando a nossa conversa e aí, ao final, a gente abre uma sessão de perguntas e respostas. Então, aqui, só para lembrar, né, enfim, reforçar para quem está acompanhando a gente aqui, o PAN é um banco focado nas classes C, D e E. A gente tem uma visão de crédito bastante forte, orientada para esse público. A gente vê o banco como tendo dois produtos que são bastante expressivos na carteira, né, que são crédito consignado e financiamento de veículos. E a gente faz essa originação através de parceiros e também acessando os clientes finais, né? Então, a gente tem mais ou menos 15 mil lojas multimarcas originando os financiamentos de veículos para o banco, uma rede de quase 800 correspondentes bancários que também atuam originando crédito consignado, e a gente também vem avançando bastante na frente de parcerias digitais, que trazem aí todo um aparato de distribuição, oferta de produtos, e serviços também para os nossos clientes, já com um viés bastante próximo do banco digital. Então, nessa plataforma completa, a gente explora tanto a oferta de crédito, como produtos de serviços, enfim, financeiros, e permitindo que esse brasileiro tenha acesso a financiamentos de várias formas. A gente também tem, então, acesso através da plataforma B2C, né, nossa plataforma digital. Nossas lojas também ajudam os clientes a acessar os créditos, e plataforma online, que também são uma nova alternativa para contratação desses empréstimos. Então, a gente vê tanto a formalização digital quanto a nossa rede de distribuição super bem posicionadas e permitindo que a gente vá escalando essa operação de forma relevante. E aí, enfim, falando um pouco desses mercados que a gente atua, né, enfim, o Brasil tem aí mais de 200 milhões de habitantes. Quando a gente olha para a classe C, D e E, é uma parcela muito significativa da população. E aí os nossos principais produtos, então, consignado, veículos e cartão de crédito, eles são produtos importantes, né, para esse segmento. São produtos que crescem a velocidades super fortes, mais de 2 dígitos por ano. O cartão de crédito, nesse último ano, apresentou uma dinâmica um pouco diferente, mas deve retomar em breve. E a gente tem uma participação de mercado que é relativamente pequena, o que também dá bastante oportunidade para a gente seguir avançando e conquistando mais clientes e expandindo a nossa carteira de crédito. Então, consignado ali com mais de 400 bi no mercado, a gente tem 3,4% de market share. Cartão de crédito, quase 260 bilhões, a gente tem ali pouco mais de 0,5% apenas. E veículos, pouco mais de 200 bi de carteira no Brasil, e a gente tem ali um pouco menos de 5%. Então, bastante possibilidade para a gente avançar nesses produtos, que a gente tem uma participação pequena de mercado, mas uma rede de distribuição bem forte, bem estabelecida, e um time também comercial de produtos bastante especializado. E aí, falando um pouco da nossa carteira, né, e originação, então,
quando a gente olha esses 3 produtos, eles vêm seguindo uma tendência crescente de volumes originados a cada ano. A gente vê nesse gráfico da esquerda a média de originação mensal nas operações, que a gente cresceu de forma importante, aí, olhando os últimos anos. Mesmo nesse ano, com Covid, enfim, a gente acaba se beneficiando por grande parte da nossa originação está focada em consignado e em convênios federais. Isso permite que a gente avance bastante. E acho que um outro aspecto que ajudou muito nesse momento é a nossa plataforma de formalização digital, que foi uma ferramenta muito importante, já tinha sido lançada ali no segundo semestre do ano passado e acabou com um timing muito bom para que a gente conseguisse avançar tanto o volume de originação quanto o relacionamento com os parceiros, principalmente naquele momento inicial ali de lockdown. Então, hoje, quando a gente olha, por exemplo, para os dados do terceiro trimestre, a gente tem quase 100% da originação de veículos sendo formalizada digitalmente, ou seja, sem nenhum papel envolvido, que traz muita agilidade, bastante segurança para a operação, e a gente fica bem satisfeito, os nossos parceiros também, o cliente final da mesma forma. O consignado também está evoluindo super bem nessa frente, e a gente consegue, então, chegar numa carteira de 25 bi e 300 em setembro, que cresceu de forma bem importante e constante ao longo desse período todo. Então, a gente está bem confortável com a nossa posição de crédito. Obviamente, o cenário ainda é desafiador, ainda tem um quê de conservadorismo nas novas originações, mas a gente tem conseguido navegar de forma bem satisfatória durante esse período todo. E aí, quando a gente olha a carteira, né, a gente tem um perfil, então, bem resiliente, somando a carteira de consignado, mais a carteira com colateral, enfim, as carteiras de financiamento de veículos, por exemplo, a gente chega a quase 94% do portfólio, é um percentual bastante importante e que dá muita tranquilidade, né, desde o início da pandemia, para a gente atravessar esse momento todo. A gente tem uma carteira renegociada muito pequena no banco, justamente por conta desse perfil de crédito. E aí, quando a gente olha o consignado especificamente, né, a nossa originação está muito pautada em convênios federais, 95%, uma concentração grande, 84% de INSS, que é um ativo muito líquido e, enfim, uma originação muito, muito boa. Quando a gente fala de financiamento de veículos, seja de carros ou de motos, a gente tem também percentuais bem expressivos de entrada, né? Então, o cliente paga ali no veículos, em média, 36% do valor do carro e financia o restante. Em motos, aqui na casa de 22%, financiando o restante também. Então, essas condições todas trazem uma resiliência muito importante para a carteira, que foi muito bem testada nesse momento todo que a gente viveu. Ainda está vivendo, né? Enfim, isso não acabou ainda, mas a gente já fica com uma postura mais positiva olhando para frente. Então, a carteira tem essa composição de pouco mais da metade de consignado, 40% de financiamento de veículos, e aí apenas 6% de cartão de crédito, que junto com os produtos do banco digital devem começar a ganhar um pouco mais de espaço à medida que a gente amplia o volume de originação de crédito pessoal, enfim, cheque especial e outros tipos de produtos associados ali ao banco digital. Então, a gente está bem satisfeito com a performance da carteira, e aí aqui tem um retrato, né, enfim, tanto um filme um pouco mais longo, olhando desde 17 como a carteira vem se comportando, mas especialmente um zoom aqui nesses últimos meses, como isso se comportou. A gente tem aqui uma gestão de crédito bastante eficiente, que a gente acabou tomando um outro direcionamento do que a maioria dos bancos, muito por conta do perfil da nossa carteira e nossa agilidade aqui para fazer a gestão disso tudo. Então, a gente prorrogou muito pouco, a gente prorrogou apenas 13 mil clientes. A gente tem um número bastante expressivo já de clientes, e foram apenas 2 parcelas prorrogadas. Então, essas 2 parcelas do financiamento de veículos, elas foram jogadas no final da operação. E aí, um outro ponto que foi super positivo é que, quando esses contratos voltaram a ter parcelas vencendo, né, enfim, a terceira em diante, mais de 90% dos clientes estão em dia e pagando os seus compromissos. Então, obviamente, por ter tido uma renegociação, uma prorrogação muito pequena,
a gente viu o índice de inadimplência, especialmente o curto, né, de 15 a 90 dias, subindo ali em abril. Ele saiu de um patamar que vinha rodando mais ou menos na casa de 8%, ele chegou a quase 11% em abril desse ano, mas mês após mês esse indicador veio recuando e a gente está hoje em 7,3%, até abaixo do que a gente tinha ali nos meses pré-Covid. Então, o over 90, ele já começou a mostrar sinais de melhora, ele leva um pouco mais de tempo, né, até reagir, mas também segue numa trajetória positiva. Então, acho que isso, no fundo, mostra tanto que a gente conseguiu passar bem por esse momento, a gente, ao não prorrogar contratos de forma relevante, a gente teve já impacto, seja de inadimplência, em provisões, né, seja em níveis de atraso, mas isso tudo aconteceu no segundo trimestre, e no terceiro trimestre a gente já viu uma melhora importante desses números todos. E aí, enfim, quando a gente olha o bottom line, né, falando em termos de lucro líquido e rentabilidade, a gente vê um avanço bem importante. Então, o ano de 17, 18, a gente estava ali na casa de 200 milhões de lucro líquido por ano. Em 2019, já foram 516 milhões. Quando a gente compara os 9 meses de 19 com os 9 meses de 20, seguiu num crescimento bem forte. Então, a gente cresceu aí quase 40%, atingindo 485 milhões de lucro nos 9 meses de 2020. E aí, quando a gente vê a nossa rentabilidade, a gente tem rodando um ROE contábil ali na casa de 13%, e um ROE ajustado por dois legados que a gente tem ainda da gestão anterior, que são CDBs pré-fixados e crédito tributário de prejuízo fiscal. Se a gente elimina esses dois excessos, a gente vê na margem do banco um nível de rentabilidade na casa de 22%. Então, isso mostra também a solidez, a nossa consistência de avanços e de resultados, de forma que a gente está bem satisfeito com o que foi feito até aqui, mas também com muito mais coisa para fazer para frente. Para fazer frente a todo esse crescimento, a gente também vem trabalhando bastante na parte de funding, diversificação de novas fontes de captação. Então, a gente vê um primeiro movimento de depósitos a prazo crescendo bem no tempo, amparado seja por plataformas de distribuição, que a gente tem trabalhado com diversas, a mesma coisa com o relacionamento com os clientes diretos, né? Seja o cliente corporativo alocando o seu caixa aqui no banco, ou o cliente institucional que vem também aumentando a alocação. Isso tudo cria um ambiente bem positivo, seja pelos resultados que a gente vem apresentando de forma consistente ao longo do tempo, seja pela forma como a gente passou aí por esses últimos meses, enfrentando esse momento todo mais complexo, e também amparados pela nossa posição de capital, né? Então, hoje a gente tem 16,5 de capital, tudo de capital principal. Isso dá um reforço bem importante na parte de crédito e permite também um crescimento importante do portfólio para frente, gerando capital internamente através de resultado e mantendo uma capitalização bem adequada. E aí, para a gente fechar esse primeiro bloco, né, enfim, a gente tem uma posição acionária hoje, onde o BTG tem aproximadamente 45% das ações do banco, a Caixa, através da Caixa Par, tem 27%, 26,8%. Lembrando aqui que a Caixa fez 2 desinvestimentos, a gente teve uma oferta secundária no ano passado e uma oferta secundária esse ano, e a Caixa, então, já zerou as ações preferenciais que ela tinha no banco, tratadas como investimento financeiro, e a parte das ações ordinárias é um investimento estratégico, que tem toda uma agenda por eles, que possivelmente está sendo discutida para, em algum momento, dar sequência nesse desinvestimento, alinhado com toda essa estratégia de governo que já vem sendo dita há bastante tempo. E aí a gente tem 28% das ações do banco em free float. O free float aumentou com essa oferta recente que teve, e com a anterior também, de forma que o banco vai podendo cada vez mais ter acesso aos clientes institucionais, mostrando que tem um fluxo com liquidez importante. Isso tudo gera uma demanda maior na medida em que você permite que investidores consigam negociar melhor esse papel.
A gente, quando olha o nível todo de gestão do banco, tem um time bastante forte de executivos. No nosso conselho de administração, a gente tem 4 membros do BTG, 4 membros da Caixa e 3 independentes. O Amos Guedes é o nosso chairman. O Roberto Saluz também compõe o nosso conselho, o Couto e o Câmara pelo lado do BTG. Pelo lado da Caixa tem o Pedro Guimarães, o da Caixa e o Marcelo Sampaio. Tem um quarto nome que deve ser indicado em breve. E pelo lado dos independentes também, com a inclusão, inclusive, de indicação de membro pelos minoritários. Nossa diretoria também tem um time bastante experiente, que grande parte está aqui desde o início do processo, e aí a gente vem mostrando ao longo do tempo toda essa evolução aí, agora sob o comando do Cadu, como nosso CEO, e com bastante agenda positiva para frente. E aí agora eu passo para o Lacerda comentar um pouco dos dados do terceiro trimestre, e aí depois a gente fica mais à vontade, abre para esse bate-papo aí de perguntas e respostas. Vamos falar rapidamente aqui dos destaques do terceiro TRI. Acho que o Inácio já deu uma cor aí sobre como que foi o resultado até agora no ano, mas especificamente no terceiro TRI a gente viu uma originação bem forte, né? Inclusive crescendo em relação ao segundo TRI de 20. A gente fez 2,3 bilhões de originação no mês, com 15% acima do último TRI e 29% acima do terceiro TRI do ano passado. Com isso, a gente chegou na nossa carteira de crédito, que hoje está em 25,3 bi, né? Essa carteira de crédito retida, um crescimento de cerca de 7% frente ao terceiro TRI de 2019. No LAI, a gente fechou o trimestre com 259 milhões, crescimento bem forte entre os trimestres, comparado com o último TRI, e de 38% quando você compara com o terceiro TRI de 19. Nos 9 meses de 20, como falamos, chegamos num LAI aí de 677 milhões. O lucro líquido foi de 170 milhões no terceiro TRI, também com forte crescimento, e nos 9 meses, 485 milhões. Com isso, a gente chegou num ROI ajustado de 21,5%, um crescimento frente ao último TRI, e um ROI contábil de 13,2%, também acima do ROI do último TRI. Com isso, também fechamos um patrimônio líquido de 5,2 bi, e o índice de Basileia bastante adequado, de 16,5%. Aí, abrindo um pouquinho mais a evolução desses resultados, né, a gente está vendo uma margem financeira crescente, que fechou o último TRI em 1 bi 359, quase 1,4 bi. O percentual da margem financeira também crescendo, né, ou seja, nossa rentabilidade na margem aumentando. As despesas seguiram um crescimento muito em função da forte originação que a gente teve, e também com despesas já do nosso banco digital. O LAI, um crescimento também bem grande, conforme já foi falado, e rentabilidade também mostrando resiliência, né, em patamares bem altos, acima dos 20%. Aí aqui a gente abre um pouco do cálculo do ROI ajustado, né? A gente tem o ROI contábil, que reflete exatamente os números da contabilidade, e a gente tem o ROI ajustado, que basicamente a gente faz 2 ajustes. O primeiro é um ajuste do excesso de despesa financeira referente a um depósito legado, que foi feito lá ainda quando estava na antiga administração. Esse depósito ele tem uma rentabilidade de cerca de 27% ao ano, e a gente faz a comparação com o que seria o nosso custo de funding hoje versus esses 27% ao ano. A diferença a gente ajusta para chegar na despesa financeira que a gente efetivamente teria. Além disso, a gente faz um ajuste no patrimônio líquido, retirando
o excesso de crédito tributário que a gente tem, também devido às perdas financeiras que ocorreram na administração antiga pré-2010. Então, detalhando essa conta, a gente chega ali no ROI contábil do terceiro TRI de 13,2 e no ROI ajustado de 21,5. A gente entende que no médio prazo, essa diferença entre o ROI contábil e o ROI ajustado vai fechando ao longo do tempo, à medida que a gente vai utilizando os créditos tributários que a gente tem e o CDB legado vai vencendo ao longo do tempo. A gente já tem um vencimento bem grande a ser feito agora no final do ano e ao longo dos próximos 4 anos também teremos vencimentos importantes a cada 6 meses que reduziram consideravelmente esse depósito e, consequentemente, fecharão essa diferença aí do ROI contábil para o ROI ajustado. Com isso, a gente finaliza o material que a gente preparou para a apresentação e eu agradeço e passo a palavra a Lucy novamente. Inácio, Rafael, é com muita satisfação que a PMEC entrega para vocês o selo Acididade APIMEC 13 anos, categoria ouro. É um marco, né? São 13 anos de reuniões consecutivas do banco com a associação que este ano está cumprindo 50 anos de fundação. Então, parabenizo vocês por estar junto conosco nesses 13 anos e que a nossa parceria se prolongue por muito tempo. E agora vamos à sessão de perguntas e respostas. Maravilha, obrigado, Lucia. Sempre, enfim, como eu falei no início, é muito importante estar próximo do mercado, conversando, tendo essas interações. Para a gente é fundamental aqui isso. Eu já vou abrindo aqui as primeiras perguntas e aí eu vou passando aqui a bola para o Inácio, que vai respondendo. Então, a primeira pergunta vem do Paulo. O Paulo pergunta se a gente já tem previsão de distribuição de dividendos ou de JCP para agora, dezembro. Para dezembro, ainda não. A gente tem, pelo nosso estatuto, a previsão de distribuição de 35% via dividendos, que podem ser também distribuídos através de JCP, mas, por hora, não tem definição ainda de quando isso vai acontecer. Tem uma outra pergunta aqui também do Mauro. Ele pergunta se a gente, se o Banco tem alguma previsão de ampliar a originação de crédito para além do consignado do veículo para diminuir essa dependência. Acho que é uma boa pergunta. Assim, diversificação é um tema que a gente sempre trabalha bastante aqui. E aí, mais do que apenas quais são os produtos, a gente está sempre olhando também quais são os canais pelos quais a gente acessa esses produtos, como que a gente entra em contato com o cliente final, como que a gente formaliza essas operações. Então, isso tudo é super importante. Obviamente, o consignado, ele, junto com o veículo, né, tem uma representatividade grande da nossa originação, mas a gente vê espaço, sim, para os outros produtos, seja o cartão de crédito, seja o cheque especial, o crédito pessoal, avançarem, ganharem mais participação na nossa carteira, e isso deve acontecer, enfim, ao longo dos próximos trimestres e anos, à medida que o banco digital vai se ampliando. Para a gente aqui, acho que é muito importante trazer o cliente final mais para perto. Isso não significa que a gente vai deixar de operar com os parceiros, a gente gosta muito, é uma operação que ajuda nessa parte de distribuição, tem uma rentabilidade bastante adequada e trabalha bem essa questão da diversificação, né? Então, no fundo, a gente abre agora esse novo canal com o Banco Digital, que foi lançado em fevereiro, para que a gente atraia mais clientes para estarem sempre ali orbitando nesse ecossistema, nesse ambiente do PAN e acessando novas modalidades de crédito. Então, a gente procura, sim, expandir, diversificar isso, mas veículos e consignado, pela relevância que tem hoje e pelo tamanho dos mercados também, tende a serem produtos bem importantes aqui no banco.
O Mauro, ele tem mais uma pergunta aqui. Ele pergunta se tem algum foco no aumento dos clientes de pessoa jurídica. Olha, a gente está muito focado no varejo e na pessoa física. A gente, obviamente, está sempre olhando o mercado com novas oportunidades, seja de produtos ou enfim, de parcerias, mas sempre alguma coisa que faça sentido para esse nosso público-alvo, que é a pessoa física da classe CDE. Então, eventualmente, você ter alguma coisa para o meio, para essa pessoa física, que, na verdade, acaba operando de alguma forma como pessoa jurídica, isso pode fazer sentido. A gente está sempre avaliando, mas o crédito corporativo para pequenas e médias empresas, ou mesmo, enfim, grandes empresas, esse, por hora, a gente não tem nada nos planos. A gente já teve essa linha de negócios no passado, mas é uma linha que é um tipo de produto que ele tem menos escala do que e menos possibilidades de trabalhar com uma esteira mais tecnológica do que o crédito de varejo. Então, o crédito de varejo você consegue acessar um número enorme de clientes sem uma questão de barreiras físicas e tendo crédito também que é muito simples de ser aprovado, né? Então, muitas vezes o crédito corporativo demanda outros tipos de análise que você acaba perdendo escala. Então, a gente está muito mais para caminhar nesse sentido de digitalização, de escala, de operações digitais, sem barreira física. Esse é muito mais a nossa cabeça aqui. A gente recebeu também uma pergunta da Renata Cabral. Ela pede um pouco mais de detalhe na estratégia digital. E, além disso, ela pergunta sobre o Pix, né? Quais são os benefícios que a gente vê com a entrada do Pix. Tá. Então, a gente já começando pela parte do Pix, eu acho que como benefícios a gente tem, primeiro, consegue ofertar também para o nosso cliente essa experiência super fluida, né? A gente participou desde o início do processo super engajados nessa frente. A gente não tinha aqui uma experiência ampla, né, de transacionalidade na conta, então esses dois mundos estão começando quase juntos, né, com um intervalo de tempo bastante curto. Então, a gente vê isso como mais uma oportunidade para completar a experiência do nosso cliente aqui e, com isso, conseguir também atraí-lo muito mais com o viés de crédito, que, no fundo, isso é o que a gente acha que é o maior chamariz, né, a maior ferramenta nossa de atração, engajamento e monetização é através do crédito. E o Pix complementa essa experiência, dando toda a transacionalidade ainda mais fluida para o cliente, de certa forma também reduzindo o custo operacional que o banco teria com TEDs e DOCs, enfim, no modelo tradicional, mas a gente tem essa conta gratuita, então a gente não tem nenhuma mudança em termos de eventuais reduções de receita, dado que já não tinha nada nesse sentido, e o custo operacional que poderia vir, ele acaba sendo reduzido também. E com relação à estratégia digital, eu acho que está muito associado a criar um ambiente que permita o cliente final ficar mais próximo. Então, antes, por exemplo, a gente tinha já uma profundidade de mercado importante, né, no consignado e no veículos, mas eram operações mais pontuais com aquele cliente. Você, muitas vezes, financiava o carro para o cliente e você ia ter contato com ele dali a 1, 2, 3 anos, quando ele fosse, eventualmente, comprar um outro carro. Então, a gente vê na estratégia digital não só uma forma de você criar esse vínculo e essa proximidade com o cliente, tratando de outras operações ou a possibilidade de ofertar novos produtos e novos serviços para ele de forma mais recorrente, então aumentando o cross-sell, upsell, e também tem todo um lado de eficiência que você melhora a experiência do cliente com a formalização digital. Então, esses dois caminhos de tecnologia foram sendo desenvolvidos e agora eles estão caminhando para uma estrutura única em que você vai ter o cliente conseguindo formalizar a operação à distância, muito em breve isso tudo dentro do nosso aplicativo, de forma que você crie esse ambiente único
e super eficiente para dar acesso a crédito para os brasileiros em todo o território, né? A gente tem uma pergunta aqui também do André. O André pergunta o seguinte, ele pede um pouco mais de detalhe na evolução do banco digital, o que está acontecendo, e também pergunta se a gente consegue abrir o número de clientes totais do banco. Perfeito. A gente, com relação ao banco digital, a gente ainda não começou a dar números para o mercado, o mesmo racional com relação a número de clientes, acho que muito pautado pelo que a gente enxerga como, de fato, o objetivo desse banco digital, né? Então, a quantidade de clientes, ela tende a ser relevante, porque a gente já tinha uma base de clientes muito forte antes de começar esse banco digital, mais de 5 milhões de clientes. A gente também já tinha um fluxo super importante de novos CPFs pedindo crédito todo mês, então gerando um fluxo bastante expressivo que tem um fit de conversão grande para esse banco digital, mas o que para a gente é mais importante do que o número de clientes é sim o engajamento e o relacionamento. Então, quando a gente está pensando nisso, o que é a beleza por trás, né? Quando um cliente vem aqui e ele simplesmente abre uma conta, se ele não estiver consumindo nenhum produto, nenhum serviço, ele não está conseguindo agregar rentabilidade para o banco. À medida que a gente tem o crédito como um pilar bem importante para o desenvolvimento do banco digital, a gente acredita que esse é o caminho para a gente conseguir trazer esses clientes e engajá-los em obter novos produtos do banco. E aí a gente está nesse momento inicial construindo ainda a forma como a gente vai apresentar isso para o mercado. Tem sido super perguntado, enfim, todo mundo bastante curioso, a gente está bem animado com a forma como as coisas estão evoluindo, indo até acima das nossas expectativas, mas a gente está cauteloso ainda em como trazer essa mensagem sem ficar eventualmente preso a uma questão de qual é a quantidade de clientes, enfim, a gente acha que, no fundo, o relacionamento e o engajamento, a utilização de crédito, o cross-sell, enfim, esses todos são informações mais importantes. Acho que em breve a gente já vai ter possibilidade de começar a falar mais disso e compartilhar com vocês o movimento interno todo que a gente já tá observando. Acho que essas foram as perguntas. Que a gente pode ter mais alguma pergunta para ser feita. Acho que veio aqui mais uma pergunta. Então, uma pergunta sobre se o banco tem trabalhado na automação dos processos e redução das despesas na operacionalização da atividade de análise do score de crédito. Com certeza, sim. Acho que essa é uma agenda super importante, né? A gente vem no banco trabalhando em várias frentes, seja na parte de desenvolvimento da distribuição e ganhos de eficiência na ponta, né? Você conseguindo formalizar operações, seja de consignado ou seja de veículos, inteiramente sem papel, no fundo você ganha muito em termos de escala, você consegue acessar o cliente final, você garante que é ele mesmo que está solicitando aquela operação, então você traz mais segurança, você reduz eventuais contestações de fraude ou de qualquer tipo de contestação do cliente, então você permite essa experiência muito fluida do banco para fora. Agora, do banco para dentro também tem muita coisa sendo feita e já, enfim, em produção, que vai contribuindo para cada vez mais ganhos de eficiência e melhora na escala da operação. Então, a gente trabalha nas duas frentes, tanto na parte com o mercado, de ter um relacionamento melhor com os parceiros e com os clientes. A gente vem conseguindo trabalhar com os produtos em margens bastante adequadas, ver uma perspectiva de crescimento do banco de forma bem positiva, e tem todo esse trabalho de melhoria de custos sendo feito no banco também. Acho que é importante comentar que a gente tem, quando usa essa estrutura de distribuição
através dos parceiros, eu acho que um lado bom disso é que você tem, além da flexibilidade de conseguir crescer a operação de forma mais rápida, se beneficiando da estrutura que esses parceiros já têm, você está trazendo também uma estrutura de custo variável para o banco, que é bastante saudável, né? Ao invés de você colocar lá uma estrutura física e depois, independente de estar originando ou não, você está tendo aquele custo de manutenção. Quando você está trabalhando com um parceiro, você tem esse custo variável, que é bastante importante. E, então, no fundo, o que a gente vem trabalhando para ganhar eficiência são os custos fixos que a gente tem e trabalhando numa experiência melhor para o parceiro, de forma até a gerar economia de recursos para ele e conseguir também trabalhar comissões menores, enfim, acho que são várias frentes para trabalhar nessa questão de ganho de eficiência e redução de despesas. Mas o banco está num momento crescente, então, assim, quando você pensa nas despesas nominais, não é de se imaginar uma redução, mas sim que as receitas tendem a avançar numa velocidade maior do que as despesas, trazendo mais ganhos de eficiência. O Mauro faz uma outra pergunta aqui também, e aí essa relacionada ao ranking de reclamações do Banco Central, né? Ele pergunta, ele comenta que a gente estava entre os primeiros, era o primeiro no ranking de reclamação do Banco Central, e pergunta como está a evolução do NPS do banco, se está evoluindo. Perfeito. A gente tem evoluído, eu acho que esse é um tema super importante que está sendo muito discutido há bastante tempo aqui. A gente vê, obviamente, oportunidades de melhora, né? E acho que tem um pouco a ver com o mix de produtos que o banco opera, mas certamente tem uma agenda super importante para a gente dar continuidade aqui e melhorando cada vez mais a experiência. E acho que esse é um ponto muito importante, porque, no fundo, a gente está tratando dos clientes e eles é que geram valor para o negócio. Então, você dá uma oferta de crédito importante, mas também trazer todo um ambiente de operação, enfim, de experiência para o cliente que seja positiva e construtiva, é, de fato, um objetivo que a gente vem perseguindo aqui e já vem apresentando melhoras. E a gente está, enfim, bastante empenhado em cada vez mais aprimorar essa questão toda com os clientes. É uma agenda bem importante aqui para a gente. Além dessa pergunta, o Marcos também perguntou sobre a disponibilização do áudio do terceiro TRI no site. Efetivamente não estava lá, mas a gente já está disponibilizando para você, Marcos. O áudio deve estar subindo em alguns instantes, tá bom? Que não tivemos mais nenhuma pergunta fora essas. Vou passar aqui para o Inácio fazer as considerações também finais. Eu acho que você já pode fazer, Inácio. Bacana. Bom, acho que mais uma vez obrigado, e obrigado a Lucia, agradeço a PMEC em seu nome. Acho que para a gente é super importante esse tipo de relacionamento e ter cada vez mais proximidade. A gente já faz isso anualmente, mas acho que essa interação com os investidores tem sido muito importante, especialmente de 2 anos para cá, a gente tem estado cada vez mais próximo. É uma agenda que a gente tem aqui super importante de estar cada vez mais falando com o mercado, mostrando toda a evolução que a gente tem feito aqui no banco, como é que a gente enxerga o valor da operação, seja do ponto de vista de conhecimento de crédito, de conseguir dar acesso a esses produtos
com taxas adequadas para os nossos clientes, gerando aqui uma operação bastante sustentável e de um relacionamento muito positivo com os clientes ao longo dos anos. E, no fundo, é isso. Assim, a gente tem essa visão aqui de um banco que consegue entregar mais ainda para os clientes, contribuir mais com a evolução, enfim, seja com a parte de educação financeira ou mesmo a oferta de crédito ao longo do ciclo de vida do cliente, né? Então, ele começa abrindo uma conta, depois, se ele quiser, ele pega um cartão de crédito e aí financia uma moto, depois financia um carro. Você consegue dar amparo para esse cliente ao longo da sua vida toda. Tem parcerias que a gente vem trabalhando para fazer também, até o de crédito imobiliário pode estar disponível, não necessariamente para que a gente fique com isso no nosso balanço, mas vendendo esses produtos de alguma outra instituição e, no fundo, trabalhando bem essa oferta de crédito para o cliente. Assim que a gente está vendo o banco, bastante animado com as perspectivas, né, que a gente veio construindo ao longo dos últimos anos. Sempre vão ter, acho que, desafios que a economia apresenta, enfim, esse momento todo que a gente está vivendo, mas a gente está aqui numa sequência de ações concretas e vislumbrando um futuro bacana para o banco. Então, é isso. Enfim, agradeço a presença de todos. Se tiverem dúvidas, a gente está 100% disponível para nos acessar, bater papo, tirar mais dúvidas, enfim, conversar mais sobre o banco.